Mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? O Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Saudações rubro-negra! Chega junto, vambora, nação! Muitas informações do nosso Flamengo no dia de hoje. Um dia muito agitado, um dia muito movimentado. As principais notícias e informações do nosso Flamengo agora aqui nesse vídeo. Toda a preparação e escalação do Flamengo para a grande final do Intercontinental. O Flamengo pode ser campeão do mundo. Flamengo versus Paris Saint-Germain. Flamengo e PSG. Todas as informações desse pré-jogo aí e tudo que vem do Catar agora aqui nesse vídeo. Informações do nosso Flamengo. Tem mercado da bola agitado também. Informação que acabou de ser confirmada, nação rubro-negra, eu preciso te atualizar. É o pacotão de reforços do Flamengo. O presidente Mbappé abriu os cofres. Uma contratação milionária confirmada no Flamengo, agora é oficial. É um reforço de peso que chega e assina contrato com o Flamengo. Os antes estão desesperados com mais essa contratação de peso confirmada pelo José Boto e o presidente Mbappé. Detalhes dessa negociação agora aqui nesse vídeo. Já vai se inscrever no nosso canal Redação Ninho do Urubu. Já vai deixando o seu like naquela humildade sempre. Já clica embaixo em hypar esse vídeo. Corre agora nos comentários também, já deixa a sua cidade, seu estado, diga da onde você está nos assistindo, que a gente vai mandar aquele salve especial pra você e do outro lado, torcedor rubro-negro. Créditos estão na descrição, a gente vai trazer então o canal do UOL Sports. Também tem o canal da S1 Live, trazendo informações do mercado da bola, e o canal do Vender Casa Grande. Bora lá, nação! Vamos falar de Flamengo? Pois é, Flamengo é o time do momento, não só na América do Sul, mas no mundo, porque o Luiz Henrique, técnico do PSG, elogiou demais o Flamengo, tá? Em entrevista coletiva ontem, ele disse o seguinte: todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil, eles jogam um futebol muito bom e têm experiência. Da última vez que joguei esta partida houve uma grande diferença. Desta vez será diferente, vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação porque é uma oportunidade para o PSG. Inclusive, Luiz Henrique, aquele Flamengo que você viu na Copa do Mundo de Clubes é um Flamengo totalmente diferente. Isso valoriza ainda mais os títulos do Flamengo na temporada, porque o Flamengo passou por muitas mudanças no time e mesmo com essas mudanças, o Flamengo conseguiu se consolidar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e ser campeão na Libertadores da América. Lá no Mundial de Clubes, o Flamengo ainda tinha Gerson, o Flamengo ainda tinha o Wesley, jogadores titulares absolutos. O Flamengo ainda não tinha o Carrascal, o Flamengo tinha acabado de receber o Jorginho, ninguém sabia como o Jorginho iria se adaptar ou se ele iria se adaptar ao futebol brasileiro, como é que seria o Jorginho com a camisa do Flamengo. Obviamente, desde o primeiro jogo dele lá no Mundial de Clubes, a gente pôde ver que é um jogador totalmente acima da média, e hoje, óbvio, atrás do Arrascaeta, para mim é o jogador mais importante do time do Flamengo. O Jorginho, ele faz o time, a máquina andar, se é que vocês me entendem. Ele pega a bola e fala assim: vamos lá, vamos jogar. É ele que comanda o meio de campo do Flamengo. Porque o Arrascaeta hoje, embora ele seja meia, camisa 10, mas o Arrascaeta dentro de campo ele atua muito mais como atacante que propriamente como meia. Inclusive, o bom desempenho dele depende muito do desempenho do Jorginho também, para ele não ficar sobrecarregado. Então aquele Flamengo é diferente do Flamengo atual. Esse Flamengo atual, talvez, não estou dizendo que é melhor, é um Flamengo diferente. É o Varela, que tem características totalmente diferentes do Wesley. Como eu disse, tem o Carrascal, que hoje é titular, né? Pelo menos para mim, eu acho o Carrascal titular. Não sei se o Felipe Luiz fará isso, manter o Carrascal como titular. Acredito muito no Felipe Luiz utilizando o Gonzalo Plata por conta da parte física. Enfim, será um bom duelo. E para esse duelo, o PSG já divulgou a lista dos 22 jogadores relacionados. E o zagueiro Marquinhos, o brasileiro, e o atacante Dembélé, o francês, que eram dúvidas para esse jogo da final do Mundial, eles foram relacionados, ou seja, devem ficar à disposição para esse jogo contra o Flamengo. Para quem acha que o PSG não vai querer ganhar, eu discordo totalmente que vai entrar naquele tanto faz. Acho que não, eles vão jogar na casa do dono do PSG. Eu duvido que eles não vão querer ser campeões para o dono ver, sabe? É quem paga o salário deles, digamos assim. Então eu acredito no PSG jogando sim, para valer, porém eu tô com uma energia que o Flamengo vai conseguir ganhar esse Mundial. Não sei porquê. Desde o primeiro jogo eu falo isso, cara, a energia tá conspirando a favor, a energia tá ajudando o Flamengo, e o Flamengo tá levando esse Mundial com uma seriedade muito boa. Você vê o foco dos atletas.
O Flamengo não tem ninguém no departamento médico. O Flamengo chega nessa altura da temporada, no dia 14 de dezembro, com todos os jogadores à disposição. Méritos da preparação física, do departamento médico, dos jogadores também, que se cuidam bastante. O próprio Pedro. O Pedro, a lesão muscular dele, a previsão era de 6 semanas fora. O cara voltou em 3 semanas e meia. Méritos dele, do departamento médico, da preparação física, da equipe de fisiologia, de todo mundo envolvido nesse processo. Então, parabéns ao Flamengo por chegar à final do Mundial e ter chances, sim, de vencer o PSG. De verdade. Não acredito no Felipe Luiz mudando a postura, jogando na defensiva, como o Botafogo jogou contra o PSG quando venceu o PSG no Mundial de Clubes. Não acredito nisso. Acredito no Felipe Luiz mantendo as convicções dele, como foi o jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo. Vamos ver. Eu confesso para vocês que eu estou confiante. Nesse domingo, o Flamengo, os jogadores receberam folga até as 22 horas, horário local. Lembrando que lá são 6 horas na frente, então, ou seja, daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, horário de Brasília, os jogadores têm que se reapresentar lá na concentração do Flamengo. Provavelmente os jogadores curtiram bastante essas horas de folga e já inicia a preparação, foco total para esse jogo tão importante na quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá, galera? E aí, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, claro, se não for para prorrogação, a gente vai saber quem é o campeão mundial da temporada 2025. Falando agora de mercado da bola, o Juninho provavelmente está de saída, ele já aceitou a proposta do Pumas do México, embora de maneira oficial, através da assessoria de imprensa, o Flamengo tenha negado que tenha recebido proposta, que esteja negociando o Juninho, mas eu apurei, inclusive eu vi o documento, tá, da proposta, e a proposta é de 5 milhões de dólares, está na mesa do Flamengo, no e-mail do Flamengo, como vocês quiserem. O jogador já aceitou proposta de 3 anos de contrato com o Pumas. O Pumas vai pagar ao Flamengo os 5 milhões de dólares em 3 parcelas, sendo uma à vista e as outras 2 parcelas em parcelas, enfim, durante um período de 12 meses. E aí só falta agora o ok do Flamengo para o Juninho viajar e se apresentar ao Pumas do México. Repito, galera, ele veio, entregou tudo que ele podia entregar, foi importante, fez gol de título do Campeonato Carioca, fez gol de classificação na fase de grupos da Libertadores, fez gol importante no Campeonato Brasileiro, naquela virada em cima do Sport, entregou tudo que podia. Que ele seja muito feliz na carreira dele, porque o Juninho merece. Um cara extremamente profissional, sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre batalhou bastante no dia a dia, sempre cumpriu todas as suas tarefas no dia a dia, em nenhum momento deixou a desejar no dia a dia, mas, tecnicamente falando, de fato, ele está muito abaixo de demais atletas e que ele seja muito feliz. E não é só Juninho que o Flamengo quer se desfazer. O Flamengo quer se desfazer do Michael, o Flamengo ainda não decidiu se vai renovar o contrato do Cebolinha, acho pouco provável, acho até que o Cebolinha vai sair, e inclusive vejo muita gente, será que vale a pena? Não vale a pena renovar o contrato do Cebolinha. Ele foi titular no jogo contra o Pirâmides, fez uma boa partida, beleza, mas assim, gente, não dá, fim do ciclo, tá? Com todo o respeito ao Cebolinha, gosto muito dele, bom jogador, mas não faz o menor sentido você renovar o contrato do Cebolinha, até porque ele tem um custo extremamente alto na folha salarial do Flamengo. O Flamengo também quer se desfazer do Alan, quer se desfazer do De La Cruz, agora depende das equipes. Quem vai querer pagar o que esses jogadores recebem atualmente no Flamengo? E eles vão aceitar a proposta para deixar o Flamengo? O Flamengo não pode botar a arma na cabeça de ninguém e falar assim, aceita a proposta. Não é assim. Não é assim que funciona, não pode obrigar ninguém a aceitar a proposta. Tudo depende dos clubes que vão buscar esses jogadores. O próprio Michael, por exemplo, ele recebeu a proposta aí na última janela de transferência, ele não quis ir, que era lá no mundo árabe. Então depende muito. Porém, a diretoria vai trabalhar para, entre aspas, fazer uma reformulaçãozinha, alguns ajustes, tá? O elenco do Flamengo já é muito bom, obrigado, a gente já sabe disso. Dito isso, galera, estou confiante, aquela energia que o Flamengo vai conseguir o Mundial. E vocês estão? Foi atrás da informação e apurou. Então traz pra galera do S1 Live aí sobre essa questão do Rojo. Do Sousa, perdão. Isso aí começou na Argentina, lá, um jornalista da Argentina disse que o Flamengo estava tentando contratar um jogador, e aí eu falei com 2 pessoas do clube e a informação que eu tive é que o jogador não está nos planos. E faz todo sentido. O Sousa é volante, gente. Ele não é zagueiro. Ele é volante e joga na zaga numa linha de 5 do Gustavo Costas. O Flamengo não joga linha de 5, a não ser em situações emergenciais, como contra o próprio Racing na Argentina, após a expulsão do Plata. E contra o Corinthians, no ano passado, na expulsão do Bruno Henrique, na Copa do Brasil. Fora isso, o Felipe não joga linha de 5.
Então o Sousa seria um jogador para ser adaptado como zagueiro numa linha de 4. E um jogador que tem uma multa rescisória de 12 milhões de euros. E que os argentinos acham pouco, acham que ele vale mais, que dá para vender por mais. Até a diretoria do Racing tem muitas críticas a recebido porque não negociaram um aumento de salário para aumentar a multa para 20 milhões de euros, alguma coisa assim. Eles temem que o jogador saia por esse valor que eles acham que é pouco. Tem 26 anos. Ele é bom jogador, mas não é zagueiro, o zagueiro que joga em linha de 4. Então esse é o ponto. O Flamengo procura um zagueiro, não um volante. A não ser que o Felipe entendesse que, olha, não, ele pode fazer jogar como zagueiro, tal, característica. Conversar com o jogador, talvez, né? Tem que conversar com o jogador, né? Entender, né? Porque uma coisa, você pega o mapa de calor dele e você vê. Ele é volante. Ele joga de volante. E mesmo quando joga como terceiro zagueiro, é aquele cara que joga ali na sobra, mas que em alguns momentos avança e participa da construção. Meio híbrido, né? É isso. Então não é exatamente o cara para você. É uma contratação interessante se fizerem? Seria interessante. Ele é bom jogador. Vigoroso, tem muitos recursos, é bom jogador. Mas não é ele que está no alvo hoje. Tá? Hoje, estamos falando hoje em dezembro, dia 12 de dezembro. 12. Hoje o Sousa, Santiago Sousa não está nos planos do Flamengo. Se vai mudar amanhã, se vão mudar de ideia, aí eu não sei. Mas hoje a informação que eu obtive foi: não, esse jogador não está na mira. Mas vocês vão contratar um zagueiro? Sim, vão contratar um zagueiro. Pode ser o Vitão? Pode ser o Vitão. Aí até o óbvio, né? Já tentaram antes, por que não iriam tentar de novo? É um jogador que já está na mira há muito tempo. O Léo Ortiz foi assim, um tempão para contratar, né? Então é possível que tentem o Vitão, algum outro jogador, mas não é o Sousa nesse momento, não. Tá? Nesse momento não é. Eu falo sempre nesse momento que é aquela coisa. As coisas mudam, de repente amanhã ou depois os caras mudam de ideia, mas a informação que me deram foi: não está na mira, não procede. Foram duas fontes me confirmaram. E usaram esses argumentos, tá? Eu até falei: ele é volante, né? Eu falei: é isso mesmo, ele não é zagueiro, ele joga na linha de 5. Não faria muito sentido. Então, nesse momento não é o alvo, não. Elogiaram o jogador, mas não é ele, não. Até porque, as fontes, desculpa, mano, as fontes, uma daqui, uma de lá, ou só consultou daqui em relação ao interesse do Flamengo? Flamengo. Até porque, né, Mauro, você falou aí, né, por enquanto, hoje não tem nada. No futuro a gente não sabe. É importante também passar para o torcedor que ele sendo volante, não faz muito sentido o Flamengo ir atrás do volante hoje, enquanto o Flamengo acho que tem 6 volantes hoje. Se não tiver saídas, né? Aí o Flamengo pode até se interessar por não tem, né, Alan? Não, sim. Não, é por isso que eu estou dizendo. Hoje não tem interesse. Exato. Porque se amanhã o Alan é vendido, entendeu? Aparece a proposta pelo Everton Araújo. O De La Cruz sai. O De La Cruz vai embora. Opa, peraí, precisamos de um volante. Esse cara é volante, joga em linha de 5, a gente pode até usar como zagueiro, treinar para jogar na linha de 4. Quando precisar de linha de 5, ele sabe jogar. Opa, mudou. Por isso que eu falei, hoje ele não está nos planos. Isso pode mudar? Pode, porque o mercado se movimenta, o Flamengo pode vender jogadores e dar posição. Alguns, como falou o André, não dá para contar, então pode mudar. Mas hoje não é ele. Essa história que, não está tentando. Eles estão mirando outros jogadores para posição. Mas não se sabe, amanhã a necessidade pode aparecer, né? Como eles achavam que não tinha necessidade de um centroavante, e agora já perceberam que tem, né? Um outro zagueiro. Porque a mesma coisa, perceberam que tem. Dá para botar os garotos, não deu. E centroavante achavam que dá para se virar com o Bruno Henrique e tal, mas não foi o ideal. Funcionou, ganhou o título, mas não foi o ideal, né? Continua não sendo. Porque tentaram lá o Beltrán, sonharam com o Castelhanos, mas não foram atrás de mais ninguém. Tá bom. Poderia ter tentado alguém, nem que fosse um empréstimo, para ter um centroavante para compor o elenco durante um período, né? Pedro teve lesão, essa coisa toda, e depois definir se compra ou não compra, algum jogador que fosse da posição. Porque essa coisa também é meio complicada no Flamengo. Se não for o centroavante que marca assim, não sei. Gente, ontem o Verratti, que não joga porque não participou muito do jogo sem a bola, entrou no momento determinado do jogo, fez gol da vitória do Vasco. Ele só fez gol porque é centroavante. Se não fosse centroavante, ele nunca estaria ali. Né? É o cara no lugar certo, na hora certa. E o Ryan, que está jogando como atacante, né, começa a jogada, na minha visão, jogando onde é melhor para ele. Circulando mais. O moleque é bom pra cacete, né? Bom de bola. E que legal que ele sofre a falta e já bate rápido. Ele queria ganhar o jogo. Ninguém queria ganhar mais o jogo. Tava 1-1, todo mundo, tá bom aqui, domingo a gente resolve. Aí o Ryan, não quero ganhar o jogo. E era o tipo de lance, né, Mauro, que o jogador brasileiro normalmente se joga pra forçar o cartão. Joga pra forçar cartão. Nada. Ele levantou, bateu a falta, o Andrés Gomes cruzou, Verratti, pimba, gol do Vasco, ganharam o jogo. Que ninguém queria mais nada. O jogo tava morninho ali. Não. Quem vai se arriscar daquela altura do jogo, né? Não pode arriscar. Deixa quieto aqui, domingo a gente resolve. E o garoto quis ganhar o jogo. Muito legal aquilo. Muita personalidade. Muito legal. 19 anos.
Não, quero ganhar o jogo, porra. E o Verratti fez o gol que é centroavante. O Flamengo não tem esse cara. Esse cara que tá ali, né, pra conferir. Tá ali pra conferir. Aliás, várias vezes nesse ano, sem o Pedro, a bola passou pra lá, passou pra cá, não tinha aquele pezinho. Então, assim, às vezes não é o cara não pressiona, mas é uma opção, né? O jogador pode não ter a característica ideal, mas você ter essa opção é importante, tem que ser no banco. O Verratti ontem foi exatamente isso. Entrou para fazer o gol da vitória. Né? E assim, e aquela cabeçada assim que, quando a bola viajou, eu estava assistindo o jogo, eu falei, antes da bola chegar, eu falei assim, gol do Vasco. Na cara que ele ia fazer o gol. Ele não vai perder. Quando a bola veio, eu falei, vai fazer o gol, não tem jeito. É assim, é quase infalível. E então é isso. Pode ser que mude de ideia amanhã, resolvam buscar o jogador por circunstâncias que mudem. Mas nesse momento, dia 12, né? Estamos falando dia 12, o Sousa não é o jogador do Flamengo, não, por não ser exatamente o zagueiro que joga em linha de 4. É um volante que joga também na posição de zagueiro num trio, né, na linha de 5. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar. O Luiz Henrique, quando ele respondeu esse questionamento sobre quem ele preferia ver enfrentar na final, ele disse o Piramides, ele falou também, agora a gente vai estudar, também deu a entender que eles não estavam muito ligados no jogo do Flamengo ainda. Essa pode ser uma diferença também, né, porque o Flamengo tem os jogos do Mundial no meio do ano para ver, o jogo contra o Botafogo para entender, agora a bola parada talvez não seja um diferencial nessa final, porque o PSG vai entrar ligado nisso, né, não é possível. O Domi, quando ele fala estudar, o que eu entendo, assim, que ele deve ter visto o Flamengo no Mundial olhando o jogo, né? Tipo assim, ele tá olhando ali, tomando um vinho, alguma coisa assim. Os técnicos falam muito. Não, mas eles falam muito, o próprio Felipe fala disso, que é muito diferente. Ele fala assim, eu assisti o jogo acompanhando a bola, que é tipo, eu não tava estudando, tava só curtindo aquele jogo. Agora o que ele vai fazer é ficar olhando como é que são os mecanismos do Flamengo pra ver o que é, onde ele vai achar falhas e onde ele vai, que coisas que ele tem que bloquear. Eu concordo com o que o Casagrande falou, que às vezes em times que jogam muito abertos pode acontecer, embora em geral não seja provável, né, mas pode acontecer. E até reforçando, eu estava olhando aqui, o PSG tem o melhor ataque da Champions, mas a defesa dele toma mais de um gol por partida. Tem, 9 gols tomados em 6, e é isso aqui, né? 8 gols tomados em 6 jogos e 19 feitos. Então, é de fato um time ofensivo, né? Os números comprovam essa percepção. E o que eu acho que o Flamengo vai ser a chave, também, que foi uma coisa que eu não gostei nesse jogo do Piramides, é que, embora não tenha que se sair que nem maluco para atacar o PSG, vai ter que correr alguns riscos, como disse o Casão. E hoje eu achei que o Flamengo estava jogando de forma muito conservadora, dando bola recuando muito a bola. Toda hora que tinha uma opção de passo para trás e passo para frente, o Flamengo dava o passo para trás. Às vezes, o passo para trás era até num lugar mais apertado do que estava o cara da frente. Mas o Flamengo estava passando demais a bola para trás. Eu entendo que isso é um recurso, às vezes, para mexer na defesa adversária, mas eu achei que o Flamengo estava fazendo isso em excesso. Então, eu acho que quando o PSG vai ter que ter uma ousadia maior nesse passe mais vertical para frente para achar esses espaços. E, por exemplo, como o Chelsea ganhou o PSG, ele encontrou um espaço entre o lateral esquerdo e o zagueiro, um espaço que é muito bem ocupado pelo Cole Palmer, né, que é um jogador ótimo, e ele achou esse espaço ali, e foi quando o Chelsea decidiu o jogo daquela forma. Achou um espaço que o PSG não estava marcando direito o Palmeiras já fez 2 gols e acabou o jogo, né? Se encaminhou para uma vitória. Eu acho que o Flamengo vai ter que encontrar esses espaços. Vai ser muito chave o Arrascaeta e o Carrascal, que são os jogadores que saem dessa pressão do meio de campo, de marcação-pressão e conseguem abrir os espaços, que eles consigam achar esse espaço no meio de campo do PSG para abrir e conseguir fazer gol, porque eu acho que se ficar se defendendo não é uma boa estratégia.
E o Pedro, hein? Ele entrou aos 85 minutos e aí ele teve 2 boas chances, quase fez o gol. 8 minutos, 2 boas chances. É uma boa notícia, né, Casão? Óbvio que contra o PSG vai ser diferente, né? Não deve começar como titular, mas pode ser uma arma ali para o segundo tempo, né? O Pedro, para mim, é o melhor centroavante brasileiro. Ele em forma, podendo jogar e tudo mais, ele pode decidir o jogo a qualquer momento, não só fazendo gols, que ele faz gols de pé direito, pé esquerdo, de cabeça, de peito. Ele é um jogador com muita qualidade técnica e com muitas alternativas de finalização. Mas ele dá assistência também, muitas assistências, como foi contra o Palmeiras pro Arrascaeta, por exemplo, naquele gol logo de cara, né? Então, ter o Pedro recuperado é um elenco mais poderoso. É muito mais poderoso. E esse espaço que o Rodrigo falou, que o Palmer jogou, esse espaço existe entre o meio-campo e a defesa. Esse espaço aqui, o PSG deixa mais livre. Ele dificulta para marcar, porque o que ele faz? Ele marca a pressão e tenta evitar que a jogada aconteça aqui nessa parte. Ele tenta evitar que o adversário ocupe esse espaço. Ele faz o adversário correr para trás. Mas contra o Chelsea foi ao contrário. O Chelsea começou a marcar pressão, fez o PSG ficar para trás, e aí esse espaço que existe entre os volantes e a defesa ficou aberto, e o Cole Palmer é um jogador altamente técnico, altamente inteligente, e percebeu muito rápido que aquele vão ali, ele podia jogar. Quem jogava muito assim era o Zico, cara. O Zico pegava a bola no vácuo da defesa adversária e o meio-campo, aqui, quando ia no meio-campo, ou ele recebia a bola nas costas dos volantes de frente para a defesa. Ele usava muito bem esses dois espaços que todo time deixa. Todo time, a grande maioria dos times, todo time deixa. Quando você tem uma defesa, a sua defesa está aqui, seu meio-campo está aqui, seu ataque está aqui. Então sempre tem esse espaço aqui entre os volantes e a defesa, e sempre tem esse espaço aqui entre o meio-campo do adversário e a defesa deles. E o Arrascaeta transita muito bem nesse espaço também, né, Rodrigo? O Arrascaeta tem essa os modernos chamam de entrelinhas, né? A galera agora dá esse nome de entrelinhas. Mas é muito mais. Mas na realidade é um espaço que tem entre as costas do volante e o início da defesa adversária, que tem jogadores que têm essa característica. O Zico tinha, o Arrascaeta tem, o Cole Palmer tem vários jogadores no mundo hoje que jogam nesse espaço aí. E quando a bola consegue chegar ali, para eles, é jogador que consegue decidir jogo. Então o Flamengo tem que evitar esse espaço e tem que tentar ocupar o espaço que eles deixam. E a estratégia, na minha visão, é essa: marcar pressão, fazer a maior parte do tempo o PSG correr para trás ou ficar lá atrás, que aquele espaço existe. E bola no Arrascaeta, que em algum momento ele vai marcar gol. Ele participou dos 4 gols nesse Mundial, Rodrigo. Tá muito bem na bola parada, né? Essa bola tá muito bem treinada, porque a gente falou aqui tudo de que o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio treinaram, muito bem armado. Se não tiver um cara que bate a bola exatamente naquela posição ali, não sai o gol, né? Tem que ter o Caio. Ele bateu 3 bolas já em jogos decisivos, exatamente, né? 2 pro Danilo e uma pro Léo Pereira, contando a final da Libertadores. E o que o Casão tá falando, que o PSG desse esse espaço, eu acho que tem a ver com o primeiro volante do PSG ser o Vitinha, né? Que é um jogador excepcional, na minha visão, com uma mobilidade incrível, mas ele não é aquele volantão tradicional que fica ali de xerife cobrindo todas as partes da área. Pelo contrário, ele é um jogador que tenta pressionar na frente, muitas vezes sai, justamente por isso que tem esses espaços que o PSG dá. Você ficar lá atrás sendo pressionado pelo PSG, você vai ter a melhor qualidade do Vitinha, que é um monte de enfiada de bola e a dinâmica que ele dá no jogo. Se você conseguir, de alguma forma, jogar o PSG mais para trás, você vai explorar o que seria a falha do Vitinha, que não sei se é esse volante que cobre todos os lados, digamos assim, né? Muitas mensagens chegando, gente. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like, até porque quarta-feira estaremos nós 3 aqui com José Trajano, logo na sequência. Logo que o Flamengo for campeão mundial, você abre aí o seu YouTube. Otimista, dona, hein? Deixa a gente sonhar. Pode ser uma boa opção ali para formar esse quarteto de zagueiros ali do Flamengo com uma boa temporada? Tudo depende de quanto vai custar. E eu acho assim... O Inter está querendo arrancar as calças do Flamengo. Tanto mais o perdão do Thiago Maia, o que eu faria? Não, obrigado, tchau. Agora, eu ofereço tanto descontando que você me deve do Thiago Maia. Aí, tudo bem. Aceitar a imposição do Internacional, eu acho que o Flamengo não deveria aceitar nunca. Nunca, mas nunca. É um absurdo, cara. O Inter não paga o jogador um tempão. O cara jogou contra o Flamengo numa Libertadores.
Aí o Inter vai dar as cartas ainda? Não. Ó, eu ofereço X milhões de euros e eu vou daqui descontar a dívida do Thiago Maia. Fechou? Não, eu quero o perdão da dívida mais esse dinheiro. Então, obrigado, fica com o jogador aí. E se o jogador quiser ir pro Flamengo, ele que resolva lá, pressione o Inter, resolva o problema dele com o Internacional. Agora, eu acho assim que é uma questão de até moral, entendeu? Não, isso não aceito. Que porra é essa? Dá a sensação que, tipo assim, parece até algumas pessoas que têm dívida em banco e tudo, pô, não consegue pagar, então, tipo assim, mas tá na justiça, né? O Flamengo uma hora vai ter que receber do Inter. Porque às vezes dá essa sensação, né? Que o Inter quer jogar a dívida do Thiago Maia como se fosse um negócio. Meu irmão, você não vai receber nunca. Se quiser, né? Vamos cancelar essa dívida aí que pode ser negócio. Não dá essa sensação, André, às vezes? Né, que o Inter tá, né? E você acha o Vitão, independente da dívida, acha que pode ser uma boa opção, André? Ele é bom zagueiro, cara. Esse negócio de, é horroroso, como estão falando no chat, não. É bom zagueiro. Agora, amigo, mete o Léo Ortiz no contexto do Internacional lá. Mete o Léo Ortiz no contexto do Bragantino, do Barbieri, ali na reta final do trabalho dele. Todo mundo era uma porcaria no Red Bull Bragantino. Inclusive o Léo Ortiz. E outros, os caras que depois demonstraram ser bons jogadores. O contexto coletivo sempre pesa, cara. Aí questão de confiança, aí o clube tá uma zona. Isso sempre vai impactar no desempenho do jogador. É muito diferente. Ele vai chegar no Flamengo tranquilão, inicialmente como uma quarta opção. Vai treinar, vai trabalhar com jogadores melhores do que ele. Não adianta também querer... O Van Dijk não vai vir pro Flamengo. O Rudiger não vai vir pro Flamengo. Não adianta ficar com esse pensamento de não presta, tem que ser top. Não, porque o top de repente não vai querer vir. Porque sabe que vai ter que disputar a posição. Ele prefere ficar de repente no clube dele que ele tá consolidado, titular e tal. Agora, é aquilo que o Mauro falou. Tudo depende do valor. Valor e a maneira de negociar. Porque é o Internacional, né? Se ficar de palhaçada, tchau. Basicamente é isso. André, pede o like aí, estamos com mais de 6 mil pessoas na live, faltam aí 1.000 likes ainda pra gente, pouco menos de 1.000 likes, pra gente bater a meta, André. Vamos bater esse negócio logo, pelo amor de Deus. Estamos com 3 mil, né? Então faltam só 700. Então é aquilo que eu pedi, né? Fecha o chat, clica no like, volta aqui. Se precisar sair da live, ir embora, almoçar e tal, clica no like, se for possível faça a sua inscrição e aí você sai da live. Ajuda a gente a chegar nessa meta de 3.700. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar. É isso, nação rubro-negra. Fechamos então com chave de ouro as principais notícias e informações do nosso Flamengo aí dessa última hora. Quero a sua opinião, o seu comentário aqui abaixo. O que você achou então dessas últimas informações do Flamengo? Você está confiante no título do Intercontinental? O Flamengo pode ser campeão do mundo diante do PSG? Você está confiante na vitória do Flamengo? Dá para ir para cima do PSG? Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre essas últimas informações e notícias que a gente trouxe aí do Flamengo. O Mengão, então, em preparação total para enfrentar o PSG. Vai ser uma partida muito difícil. O PSG, atual campeão da Champions League. O Luis Henrique também, aí a gente viu, pregou muito respeito, né, ao Flamengo, falando que o Flamengo é um dos melhores times do mundo, um dos maiores times do mundo, e que preferia ter enfrentado o Pirâmides aí na final, mas o Flamengo venceu o Pirâmides 2-0, né? Conseguiu estar nessa final do Intercontinental e agora tem o PSG pela frente. Quero saber, você, torcedor rubro-negro, se está confiante, se já tem um palpite para esse jogo aí, Flamengo e PSG. Quero a sua opinião aí nos comentários também. Mercado da bola agitado do Flamengo, a gente viu informações aí do S1 Live, do Mauro César aí, e agora tem atualização sobre John Arias na tela, nação rubro-negra. Atualização que acabou de sair nessa última hora, já te trago aqui, porque
a gente sabe sobre o interesse do Flamengo em John Arias, mas agora tem atualização importante, então John Arias pode trocar o Wolverhampton pelo Flamengo por 140 milhões de reais a negociação. O Flamengo segue interessado na contratação do colombiano, que ainda não conseguiu se encontrar no Wolverhampton. Arias tem contrato até 2029 com o clube inglês, então vamos dar uma olhada na informação aqui, que acabou de sair a atualização sobre John Arias, ex-fluminense no Flamengo. Então o colombiano pode voltar ao Brasil. O Flamengo aparece como um dos principais interessados na contratação de John Arias, que pode voltar ao futebol brasileiro para 2026. Além do rubro-negro, o colombiano também vem sendo especulado, né, no Cruzeiro, no Fluminense e também no próprio Palmeiras. Porém, ao que tudo indica, será o Flamengo que avançará em busca de um acordo. Conforme apurado aí, a equipe comandada por Felipe Luiz está disposta a pagar 22 milhões de euros para contratar John Arias. O Flamengo abriu os cofres, então, e sinalizou o Wolverhampton. 22 milhões de euros o Flamengo paga para trazer John Arias. Na cotação atual da moeda, a quantia gira na casa de 140 milhões de reais, né? Faria do John Arias a contratação mais cara da história do Flamengo, superando inclusive o Samuel Lino, o que faria de John Arias uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro também, né? Ainda não há nenhuma definição, mas as negociações podem avançar se o projeto apresentado for convincente, né, para o colombiano voltar aqui para o futebol brasileiro. Então, John Arias foi contratado pelo time inglês após alguns anos de destaque aí, né, no Fluminense, inclusive campeão da Libertadores. O meia deixou o futebol brasileiro sendo considerado um dos principais jogadores, né, aqui do Brasil. Antes de ser contratado pelo Fluminense, John Arias vinha atuando no futebol colombiano. Por lá, na temporada 21, o jogador participou de 29 partidas pelo Santa Fé, contribuindo com 5 participações em gols. Foram 3 gols e 2 assistências, né? O histórico do John Arias mostra que ele sempre é um jogador muito importante dos times que ele passou. Claro que ele está tendo essa dificuldade lá no futebol inglês, no Wolverhampton, né, que ocupa a última colocação da Premier League. O jogador não está se adaptando para lá e, segundo informações que chegam, ele quer voltar aqui ao futebol brasileiro para chegar bem também aí na Copa do Mundo e defender a seleção colombiana, né? E tá num time competitivo, né? Que é o Flamengo também. Nação rubro-negra aqui também traz uma informação sobre o interesse do Flamengo, que a gente viu aí, a atualização da S1 Live aí, do Mauro César também, sobre o Santiago Sosa, né? Enquanto isso, o Flamengo segue atento ao mercado da bola para reforçar o meio-campo. O time também tem interesse em Sosa, né, do Racing. Esse River Plate, o meio-campista é considerado um dos principais jogadores do time de Avejaneda também, o Racing. Então o Flamengo também segue interessado no Santiago Sosa, mas abriu os cofres para trazer John Arias por 22 milhões de euros, o que dá mais de 140 milhões de reais. O Flamengo sinalizou ao Wolverhampton que aceita pagar essa quantia. Quero a sua opinião, quero a sua participação, torcedor rubro-negro, se você aprova a chegada do John Arias no Flamengo. Seria um bom reforço para o Flamengo o colombiano John Arias? Corre agora nos comentários e deixe a sua opinião se você acha que o Flamengo tem que investir esses 140 milhões de reais aí pelo John Arias, se vale esse valor, e se você fosse o José Boto, o presidente VAP, você também pagaria esse valor pelo John Arias? Corre agora nos comentários e já deixa aí a sua opinião, a sua participação. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal Redação Ninho do Urubu. Obrigado pela audiência qualificada. Clique aqui no like aqui também. E também já no hypar, tem o botãozinho hypar esse vídeo aí. A gente leva a Nação Rubro-Negra lá pra cima também. Deixe nos comentários a cidade, o estado que você está nos assistindo, que a gente vai mandar aquele salve especial aí pra você do outro lado, torcedor rubro-negro. Bora lá, nação, Flamengo e PSG então na final do Intercontinental, e vamos torcer pelo nosso Mengão. Os créditos para esse vídeo estão aqui na descrição. A gente trouxe o pessoal da S1 Live aqui na descrição, também o pessoal do All Sports e o canal do Vene Casagrande no YouTube também. Créditos na descrição. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras, bora nação!